Seja bem-vindo a mais uma aula da Jornada Junguiana. Hoje nós vamos falar então sobre os complexos. A palavra complexo, ela vem do latim complexus, que significa então uma conexão, uma liga, amarrados juntos, que seria então o resultado de muitas partes, né, que ficaram aí entrelaçadas formando um núcleo, né, se tornando aí uma unidade. O núcleo dos complexos é o arquétipo. Os complexos, eles são aspectos normais da nossa psique, mas podem se tornar patológicos e autônomos quando, em termos de energia, eles possuem aí um valor que supere a nossa vontade consciente. Os complexos, eles fazem parte do nosso inconsciente pessoal, aquilo que a pessoa vive preocupada, né, a ponto de não conseguir pensar mais em outra coisa. Mas nem sempre se dá conta do que é. Por quê? Porque, como eu já havia dito antes, nosso inconsciente, ele se comunica por símbolos, né? E nós temos então que decodificar eles para poder entender. Os complexos, eles podem ter caráter então traumático ou apenas doloroso, né? E eles andam aí junto com a sombra. Apesar disso, os complexos, eles são organizadores da nossa psique, porque ele vai então fazer com que olhamos aí para esses aspectos que são sombrios, né? E aprendemos então a lidar com eles. Todos nós temos complexos e nem sempre nós conhecemos eles tão bem assim. O que vai fazer com que um complexo ele seja nocivo para a nossa saúde mental é o fato dos complexos nos dominar ao invés da gente dominar eles. Enquanto estamos aí possuídos pelos complexos, podemos ter aí a nossa consciência e autonomia mais prejudicada. Quando isso acontece, recebe o nome de possessão dos complexos. E é o que pode ocorrer no caso de uma esquizofrenia, por exemplo. Claro, né? Isso não acontece só com as patologias graves, acontece o tempo todo na nossa vida, né? Na nossa vida ditas normais. E por isso eu acabei preparando aqui alguns exemplos, né, para a gente pensar sobre aspectos complexos positivos e os complexos negativos para apresentar aqui. O arquétipo materno, por exemplo, ele pode ser carregado de núcleo dos complexos maternos. Esses elementos eles podem ser positivos e construtivos para o desenvolvimento da psique ou regressivos, dissolvidores e negativos também. Quando nossa consciência ela lida com um arquétipo, nós não temos aí a opção de escolher se a gente quer só a parte boa ou só a parte ruim. Nós temos que saber lidar com um equilíbrio entre essas partes, né? Pegando aqui como um exemplo mais prático, quando uma mulher ela fica grávida, mesmo ela não sabendo como ser mãe, é ativado então nela o arquétipo da mãe, que é cuidar, é zelar, né, proporcionar ali um prazer, um bem-estar, a nutrição. É automaticamente estimulado a capacidade mais lúdica, criativa e também propicia ali a união, né, dos vínculos afetivos de qualquer natureza. Assim como esses aspectos positivos, os negativos também podem ser ativados. Os complexos maternos negativos, eles aparecem então na figura da bruxa ou da mãe superprotetora. Pode desencadear então uma baixa autoestima, uma passividade, uma falsa submissão, uma depressão, uma incapacidade de discriminação nas tomadas de decisões entre o que é ou não apropriado para si e para determinadas situações. Aqui entra a ambivalência, a briga entre os opostos, entre aquilo que eu desejo e aquilo que deve ser para a sociedade ou para o próprio juízo de valor da pessoa. Nós vamos ver então esses aspectos, né, nas mães negligentes e também nas mães que querem aí fazer demais, né, como se quisesse então o filho só para elas, né, as mães devoradoras. O complexo paterno positivo, ele aparece em forma de limites, de autonomia, de disciplina e também na capacidade discriminatória, espírito independente, senso de dever e capacidade mais lógica. Já o complexo materno negativo, ele pode aparecer como uma imagem arquetípica de Cronos, por exemplo, né? Aquele que devorou os seus filhos.
Esses complexos, eles também podem se manifestar na ausência, na incongruência, no desdém, na ameaça, no abandono, na indução da culpa, como bode expiatório e até agressão física. Voltando lá no início, os complexos eles sempre vão existir. É importante a gente saber usar eles ao nosso favor. Porque quanto mais nos identificamos com essas imagens ou tentamos nos afastar delas, mais nós vamos sendo dominados então por esses complexos. Por isso que o Jung fala que nós temos que caminhar pelo caminho do meio, né? Para buscar então esse equilíbrio. Ficamos por aqui. Espero você na próxima aula.